Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os modelos educacionais que eram utilizados no aprendizado dos surdos. Foram 3 modelos: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Nós começaremos pelo oralismo, que começou por volta de 1880, quando aconteceu aquele congresso, aquele famoso congresso de Milão, no século XVIII, onde as pessoas se reuniram para decidir o destino de quem? O destino dos surdos. Então imagina, um monte de ouvinte se reúne para decidir o que é melhor para o surdo, ao invés de consultá-los, né? Começa por aí. É algo que não poderia dar certo, não tinha a menor possibilidade de dar certo, né? Você não ouve as pessoas que estão envolvidas diretamente. Na época, a língua de sinais, ela era o oralismo, com a implantação do oralismo nessa época, a língua de sinais foi totalmente proibida. O surdo era proibido de sinalizar, qualquer sinalização. Porque acreditava-se que o surdo podia falar, todo surdo podia falar. A gente sabe que hoje em dia, com a tecnologia, com os estímulos, com a fonoaudiologia que está aí para auxiliar, que é uma profissão essencial na vida do surdo ou do deficiente auditivo, a gente sabe que com o tempo, com a fono, com os estímulos adequados e com a utilização da tecnologia adequada, muita gente hoje consegue escutar, consegue ouvir. Mas naquela época não era assim. E as pessoas acreditavam que os surdos não falavam porque eles não queriam, porque eles tinham preguiça. Então eles eram obrigados a falar. Então tinha que falar. Apanhavam de palmatória, eram atrocidades cometidas com os surdos para que eles falassem. E dessa maneira fossem aceitos, fossem inseridos na sociedade. Os surdos sofreram muito ao longo dos tempos. Acontece, a gente já sabe, né, que a nomenclatura surdo-mudo não é uma nomenclatura adequada, é errada de falar, né? Esse termo é totalmente errôneo, equivocado, mas naquele período era utilizado esse termo, surdo-mudo. Além disso, de ser utilizado esse modelo, esse termo, os surdos eles eram tão marginalizados e sofriam tanto porque não podiam se expressar e não podiam ter a sua própria língua, né? Então, o que aconteceu? Começou a gerar uma certa revolta. E dizem que foi uma mãe, uma professora secundária, o nome dela é Dorothy, não me lembro ao certo o sobrenome dessa professora, que era mãe de uma menina surda. Ela discordava dessa metodologia utilizada para que o surdo falasse. Então, ela começou a desenvolver um método chamado comunicação total, que era misturado a fala, gestos, leitura labial, valia tudo. Tudo. Valia qualquer esforço, qualquer meio de comunicação. Então, gestos, fala, língua de sinais, língua oral, leitura labial, alfabeto manual, leitura escrita, ritmo, dança. Essa é a comunicação total. Então, a partir daí, começou a valer tudo isso. Toda maneira de se comunicar era válida. Era efetiva? Sim, era uma maneira efetiva de se comunicar. Entretanto, tinha os seus problemas. Por quê? Porque um determinado grupo desenvolvia a sua forma de se comunicar. O grupo A. O grupo B desenvolvia uma outra forma. O C, o D. Cada grupo tinha uma forma diferente de se comunicar. Ou seja, eles só podiam se comunicar entre eles. Não podiam interagir grupo com grupo. Logo, começaram a perceber que essa comunicação lá não era efetiva. Ela era exclusiva, né? Ela era
totalmente exclusiva de um grupo e não havia a interação. O que aconteceu? Começou-se a pensar em uma outra maneira dos surdos se comunicarem. E essa maneira se deu de uma forma muito bacana, que é o bilinguismo. O bilinguismo dá o direito do surdo se expressar e utilizar a sua própria língua, que é a língua de sinais. E o surdo, ele é livre para utilizar sua língua de sinais, que é sua língua materna. Assim como nós, ouvintes, temos a língua portuguesa como língua materna, o surdo tem a Libras como sua língua materna. Logo, o surdo passou a utilizar a sua língua, passou a fazer leitura labial e passou a aprender a língua portuguesa também. Olha que fantástico. Então, o bilinguismo é isso. Simultaneamente, o aprendizado, a alfabetização da criança ou do sujeito surdo em língua de sinais e em língua portuguesa. Então, recapitulando rapidamente, lá atrás começa-se o oralismo, que era proibida a língua de sinais. Depois vem a comunicação total, que vale tudo, qualquer tipo de comunicação é válida. E por fim o bilinguismo, que é o que os surdos utilizam até hoje. E uma grande conquista, né? Que eles têm a língua deles reconhecida oficialmente, legalmente, através da Lei 10.436 de 2002. Certo, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!